Boa noite, seres de luz, seres maravilhosos. Sejam todos muito bem-vindos aqui ao programa Ser das Estrelas, na Cron TV. Hoje a nossa convidada, que está aqui pela segunda vez, nossa querida Kiara Chante, vai nos falar de novo sobre os trabalhadores da luz. Porque o assunto era tanto que a gente não conseguiu esgotar, não é mesmo, Kiara? É verdade. Pegava muitas coisas e aí a gente foi ter que terminar quando não tinha acabado ainda de falar tudo e aí, e agora? Aí Mas vamos lá, mais coisa, mais coisa. Mais coisa, mais coisa, mais coisa. É que é um assunto muito amplo, na verdade, porque trabalhadores da luz, por exemplo, eu estava vendo uma canalização do Gabriel Neva, ele fala que todos são trabalhadores da luz. Então, é difícil, às vezes, a gente colocar, porque tem vários tipos de trabalhadores da luz. Tem os guerreiros da luz, os guardiões da luz, os faróis de luz, e aí vai os trabalhadores da luz, e todos, na verdade, são trabalhadores da luz, né? Mas, em síntese, poderíamos dizer que todos aqueles que trabalham com paixão estão sendo trabalhadores da luz em potencial, com certeza, porque os trabalhadores da luz, como a Beth também já canalizou outras vezes, né? Eles vieram em massa na época da transição planetária, porque seria necessário muitas, digamos assim, muitas energias para serem associadas nessa nova era. Então, os trabalhadores da luz, eles vêm com essa missão e, assim, digamos que eu recebo algumas canalizações que falam um pouquinho mais sobre os trabalhadores da luz que trabalham com energias quânticas, né? E ali a gente tem benzedeiras, nós temos aqueles terapeutas de almas, que seria terapeuta holístico ou terapeuta quântico, terapeuta vibracional. Depois, vai os canalizadores, né? E, por fim, palestrantes, algumas pessoas que dão palestras, mas que geralmente estão relacionados a energias, né? Então, a gente tem, às vezes, algumas peculiaridades, né, desses trabalhadores, né, Beth? Tu sabe que, às vezes, são peculiares, são um pouquinho diferente da maioria, digamos assim, né? Na verdade, você falando aí me remeteu a uma mensagem que eu já li há algum tempo na internet. É um vídeo, né? Onde eles explicam os trabalhadores da luz neste momento aqui no planeta. E eles falam que durante muito tempo eles enviaram consciências, né, de dimensões mais elevadas individualmente, né? Buda, Jesus, etc. Sai Baba. Entretanto, neste momento, vieram milhares de sementes estelares, né? E vieram Isso. todos com a escolha de auxiliarem neste processo de transição. Cada uma dessas sementes, ela não veio assim jogada, né? Cada uma dessas sementes, elas foram regadas, elas foram trabalhadas, elas foram preparadas para poderem estar aqui nesta dimensão, neste momento e poder fazer esse trabalho. Nem todos aqueles que se recrutaram, né, foram selecionados para estar aqui neste momento. E, é claro, cada um veio com a sua habilidade mais natural para trabalhar, né? Como você falou, são as benzedeiras, são os quânticos, Exatamente. os terapeutas, são os palestrantes, todos estão falando a mesma coisa, todas estão trazendo a mensagem de esclarecimento, uma mensagem para o despertar do ser. Né? Só que você sabe, né, que era tudo energia e a gente se conecta pela energia. E quando a gente se conecta pela energia, às vezes a gente tem
mais afinidade com aquela pessoa que é bezedeira, que trabalha com folhas, né? Ou com pessoas que trabalham com cristais, ou com aquela outra pessoa que trabalha com a quântica, né? Que é aquilo que a gente ainda não compreende muito bem racionalmente. E por aí vai, cada pessoa se afina com aquela energia. E é importante que cada um de nós respeitemos a nossa afinidade, porque é aquela pessoa que vai ser mais contribuição com a gente. Concordo plenamente. Perfeito, tocação. É muito importante isso. Eu até já falei uma outra vez, mas é bom sempre relembrar. Eu acredito que terapeuta quântico, principalmente, a gente deve escolher pelo carinho que a gente consegue sentir perto daquela pessoa, ou talvez não fisicamente perto, mas a gente se conecta com o jeito dela. Aquela pessoa é a que vai ter mais potencial para te ajudar. Porque provavelmente em algum momento vocês já tiveram alguma coisa, então tu vai poder receber mais dela, ela vai poder te ajudar mais do que uma outra que de repente, né, tu viu, foi, alguém me falou e tal, mas espera aí, alguém te falou. Só que quem sabe deixar o coração decidir, né? Às vezes, quando a gente se conecta com alguém, sente uma boa energia naquela pessoa, talvez aquele terapeuta possa te dar um pouco mais, né, de contribuição. Ressonância, né? Tem que ter ressonância. Se não tiver ressonância, afinidade não funciona. Não funciona. Não funciona, não funciona. E realmente tem algumas peculiaridades, assim, né, dos trabalhadores da luz que a gente tem, porque, na verdade, tem algumas coisas que são um pouquinho desafiadoras na vida dos trabalhadores da luz. Uma delas é estar em contato com energias quânticas que são invisíveis, né, aos olhos da maioria, e eles estão trabalhando... Essas energias invisíveis aos 5 sentidos físicos. Isso, exatamente. E aí tem gente que fala, eu tenho sexto sentido, porque a pessoa conseguiu sentir alguma coisa além do tato, visão, audição. E aí, né, os trabalhadores da luz que trabalham com a quântica, eles fazem esse transporte, eles trazem energias de lá, digamos assim, da 5D e acima, para cá. Então, às vezes, isso é meio desafiador, porque são pessoas que têm que cuidar o que falam, por exemplo, quando estão em público ou quando estão né, com pessoas que não são dessa área, tu pode ser taxado de estranho, alguma coisa assim. E aí tem casos onde a tua própria família te discrimina, digamos assim, né, e começa a te tratar ou te excluir. E, na verdade, o Cryon e outros canalizadores já disseram que, às vezes, vir numa família com um trabalhador da luz é uma coisa que tu escolheu para poder te ajudar a enxergar algumas coisas que tu sabia que sozinho não poderia ver. Então, de certa forma, às vezes tu vira as costas, digamos assim, mas pode ser que ele tenha uma boa oportunidade, porque aquela pessoa vai viver dentro da tua casa contigo, ela tem uma bagagem e tal, então, assim, talvez seria bom que algumas pessoas percebessem isso, mesmo não acreditando, porque elas podem pegar uma carona, digamos assim, para essas novas energias, a expansão da consciência, né? Porque tudo isso, quando a gente tem alguém ali perto para nos explicar e tal, é muito melhor, né? É muito mais fácil. E os trabalhadores da luz também têm essa questão de ser sensíveis, né? Então, às vezes, quando a família não gosta deles, por causa disso, eles ficam bem magoadinhos, né? Fazer o quê? Não sei, né, Beth? Não sei. Para ti, acho que nunca aconteceu. Às vezes, o que acontece é que a família ela tem um peso muito grande, né, na nossa vida. Nós nascemos numa família, nós nascemos naquela família que vai ser a maior contribuição para a gente naquele momento. Mas nós damos muita importância ao que a nossa família fala, né? Porque nós fazemos parte daquele clã, como já diz a constelação familiar, né? A constelação familiar ela fala da lei do pertencimento, né? Onde nós fazemos tudo para pertencer ao nosso clã. Então, sermos diferentes na nossa família é desafiador,
porque muitas vezes a gente precisa sair daquele clã, né? Assumir É. que pensamos diferente, de que estamos escolhendo agir diferente, que nós estamos escolhendo ter outras atitudes que não é aquela corriqueira, né, do nosso dia a dia que a nossa família tem. E aí, às vezes, a gente se sente, como a Kiara falou, né, um pouquinho magoado, um pouquinho desajustado, né? Porque somos diferentes. Na verdade, eu costumo dizer assim que nós somos a ovelha negra, né? A ovelha negra da família. É aquele que é diferente, né? Porque pensamos diferente, mas não só porque pensamos diferente, mas porque percebemos a vida diferente, além dos nossos cinco sentidos. Quem já ouviu falar que a pessoa faz a coisa assim porque, ah, eu intuí, né? É o meu sexto sentido, que você falou, né? O meu sexto sentido que está me avisando. E aí, a É, pessoa que a é muito gente fala. lógica, é irracional, diz assim, meu Deus do céu, de onde foi que essa criatura tivesse essa ideia de fazer essa coisa porque intuiu ou porque tem um sexto sentido? Quem não vive essa Sim, realidade aí estranha muito. E nós, né? Se eles precisam ser compassivos para conosco, nós precisamos ser compassivos para com eles, porque eles também têm escolha, eles também têm livre-arbítrio e eles podem ser da forma como eles escolherem ser. E nós uhum, precisamos respeitar que eles sejam quem acreditam que são naquele momento. perfeito. Isso é muito interessante, Beth, isso que tu falou, porque eles também têm o seu livre-arbítrio, né? Exatamente. Então, assim, às vezes também a gente brigar ou entrar em conflito com alguém da família porque ela não enxerga da mesma forma que a gente, não é nem um pouco proveitoso para ninguém. Eu já conversei com algumas pessoas que me disseram assim, eu me sinto que eu preciso despertar a consciência da minha família, porque eu preciso que eles me acompanhem, para que eles vão para a quinta dimensão, alguma coisa assim. Eu já ouvi muito isso, sabe? Na verdade, isso não é produtivo, porque quando tu fica tentando doutrinar uma pessoa alguma coisa, ela tende a se retirar, ela tende a querer assim ficar mais braba ainda, porque o despertar de consciência ou ver ou sentir alguma coisa além é uma coisa muito do coração, é uma coisa muito particular. Então, assim, às vezes tu demonstra melhor pelo exemplo. Talvez se tu for compassivo, conseguir ser mais amoroso, mais gentil, e isso é uma coisa que acontece, não sei a Beth, mas eu percebo assim em situações extremas, onde há, por exemplo, uma morte na família, por exemplo. Eu percebo assim que os trabalhadores da luz conseguem ter uma calma mais, digamos assim, mais amorosa naquele momento, porque, claro, o nosso eu superior e a nossa comitiva de luz, os nossos guias de luz, eles vêm para a volta, né? Eu sei porque eu já senti isso muito forte, muito forte. Então, assim, a gente consegue manter ali um equilíbrio, ao mesmo tempo uma compaixão, e isso talvez faça com que algumas pessoas vejam aquilo e se sintam, né, atraídas, e daí comecem a gostar de energias, alguma coisa assim. Mas seria pelo exemplo, eu não estou falando de mim porque eu sou um exemplo, não. Estou falando que, em geral, quem trabalha com energia sabe que a morte é só uma passagem e que aquilo ali não é um adeus. E aí, essa tranquilidade leva tranquilidade para aqueles que estão ali que não têm muito conhecimento disso. E é aí que a gente consegue ensinar pelo exemplo. E eu acho que acredito que isso seja muito amoroso, né? Claro, depende da situação também, né? Tem certas perdas que não dá, mas na maioria dá. Então, eu acho que esse é um bom caminho, assim, né? Eu acho De que estar trabalhando, sendo. um dos processos mais importantes quando nós começamos a despertar é nos reconhecermos como seres únicos, com livre-arbítrio, e que
a nossa ascensão depende única e exclusivamente de nós. Quando nós percebemos isso, a gente percebe que o outro é responsável pela vida dele. Eu não tenho como levar ninguém atrás. Não tem, não existe. O trabalho é individual. Ele é coletivo, sim, mas ele é individual. Por que ele é individual? Porque o trabalho é interno, não é externo. Quando o trabalho é interno, né, nós temos que fazer o nosso trabalho. O nosso trabalho é meu comigo. Por quê? Porque eu estou acessando a mim mesma. Né? Eu estou acessando o meu ser essencial. Eu estou acessando o meu ser infinito. Eu estou acessando o meu ser de luz. E aí eu começo a fazer a minha jornada e a minha caminhada. E aí quando a gente começa, eu acho que quando a gente começa qualquer coisa boa na nossa vida, a gente quer levar todo mundo atrás, né? A gente começa a fazer propaganda, que é uma maravilha. Não, você vai assistir um filme no cinema, o que é que você faz? Você vai dizer para o outro, olha aquele filme, você tem que assistir. Você foi para um show, aquele show é maravilhoso, você tem que ir. E a gente faz a mesma coisa, né? Dizendo assim, olha, o processo é assim, é assado, é assim, é assado. Você tem que fazer, porque você tem que fazer, porque você tem que fazer. Mãe, pai, irmão, tio, sobrinho, todo mundo a gente quer convencer a fazer. Mas o trabalho é individual. Aquele ser que está ao seu lado tem livre-arbítrio, tem escolha. E ele é um ser único e especial. A assinatura dele no universo é única, assim como a sua também. Então, a gente, como a Chiara muito bem falou, né? É a gente fazer o nosso processo e, pelo exemplo, o outro, então, escolher também fazer a sua autotransformação. Esse é o caminho. Quando a gente faz o nosso processo individual, que a gente acessa o nosso espaço de paz, né? Aí já falando com relação a não brigarmos, né? Nós entramos nesse espaço de paz e tem uma mensagem de Mãe Maria, que eu amo as mensagens dela, porque ela está sempre falando sobre a paz, que ela diz assim, não é hora para o embate, é hora para a paz. E então, o trabalhador da luz, uma das primeiras coisas que ele deve levar, digamos assim, no peito e na raça, né? Aqui como uma forma ilustrativa de falar, somos seres de paz. Se nós vamos transicionar para uma dimensão mais elevada, onde a paz impera, o nosso exercício é conosco mesmos, para nos tornarmos esse ser de paz, acessarmos a nossa paz interna, a nossa habilidade de ter paz, de viver em paz, de acessar a paz, de estar em paz e de expandir essa paz. Então, as nossas casas, os nossos lares, as nossas famílias, os nossos trabalhos, as nossas rodas sociais, né, são um excelente campo de trabalho para nós exercitarmos. Campo de trabalho. Não é verdade, Chiara? É verdade. E é muito bom, porque Ou baixa o seu som. às vezes a gente escuta. Deu? Melhorou? Tá melhor agora? Tá. Tá. Então, assim, às vezes a gente escuta eu já escutei assim, algumas pessoas dizerem, ai, se não fosse a minha família, eu estaria muito bem. O único problema é a minha família, o resto eu dou conta. Na verdade, ali é que estão as maiores, né, desafios e evoluções também, né? Porque ali é uma forma que Deus nos deu uma oportunidade de estar reencarnando junto, digamos assim, com aquela pessoa que talvez, né? Para que a gente precise conviver com ela, precise ajudá-la, precise compreendê-la. Então, na verdade, não é assim, sabe? É uma coisa, na verdade, é uma dádiva, é uma luz, é uma forma de até acelerar o teu crescimento se tu conseguir compreender. E eu acho que para quem é sensitivo, digamos assim, e conhece energias, reencarnações, isso se torna mais fácil de compreender que aquilo ali é uma oportunidade, porque a gente sabe que no passado já estivemos com eles
e já fizemos alguma coisa que não foi legal para eles, e agora estamos fazendo, né, digamos assim, entrando em harmonia ou equilibrando o karma, mas eu não gosto muito da palavra karma, então vamos dizer só equilibrando energias. E isso é muito bom, é maravilhoso, sabe? Dá para aprender muito no campo de trabalho da família, dá para aprender muita coisa, dá para iluminar muitas partes da gente. Isso é maravilhoso. E Pegando uma um das coisas que gancho. Vá, termine. Termine, minha flor. não, eu que eu ia pegar uma carona na tua fala, onde tu falou assim que tu gosta muito das canalizações de Maria, porque ela toca muito nesse ponto da paz, né? De trazer a paz. E eu achei muito legal, porque lembrei de uma canalização minha não, dos arcturianos, que eles falaram o seguinte, que algumas pessoas acham que alguns trabalhadores da luz, principalmente os canalizadores, são pessoas que não estão na realidade, que eles têm uma visão fantástica da vida, que eles, na verdade, estão desconectados das notícias, da realidade, porque eles ficam falando de coisas boas, ficam falando para a gente levar a vibração, porque o planeta está entrando numa vibração melhor. E não entendem, né, por que eles estão dizendo isso. E, na verdade, é justamente esse o objetivo, porque nós, as pessoas que fazem isso, foram preparadas para fazer o balanço do equilíbrio energético das vibrações emocionais planetárias. Então, assim, se não tivessem pessoas como a Mãe Maria, através da Beth, ou seja lá, através de quem for, explicando sobre aumentar a vibração, sobre o planeta já estar em ascensão, assim, na parte espiritual já estar ascensionando e indo para a luz com tudo, na verdade, uma forma também de manter muitas consciências elevadas, para que, se não tivesse isso, todo mundo entraria na parte das notícias, digamos assim, a parte das notícias ruins, né? E a vibração planetária baixaria inteira, profundamente. E aí, mais milhares de anos para ascensão. E, né, por isso que os trabalhadores da luz, que são canalizadores, eles trazem essas mensagens de paz, porque não é só as palavras do canalizador que estão sendo passadas quando tu lê uma canalização ou ouve uma canalização. Na verdade, os mestres da luz, os arcturianos, todos os estelares que estão trabalhando na transição, eles colocam pequenos códigos de luz dentro das palavras. Então, quando tu ouve ou lê essas canalizações, não é só o teu intelecto que está recebendo uma informação de paz. O teu coração e as tuas células, o teu DNA também está recebendo informações que literalmente assim é como se fossem cápsulas que explodem de luz. Então, assim, não é só uma coisa mental, é uma coisa também do coração, downloads que a gente chama. Então, é por isso que eles fazem isso. Então, de repente, né, quando a gente lê de repente, assim, num dia, né, Beth, eu tô braba, digamos assim, tô braba com alguma coisa, assim, briguei com alguém, não sei o quê, fiquei brabinha. Daí eu vou lá ler uma canalização que fala que tudo tá bem, que o amor, não sei o quê. Daí eu, em vez de ficar braba, eu posso ficar braba, né, com aquela canalização. Mas como eu não consegui pagar aquela conta? Meu Deus do céu, não, tá tudo ruim. Eu vi aquela notícia horrível, né? E talvez aquele momento seja um momento para tu parar e perceber que ali tem downloads, ali tem pequenas luzes sendo disponibilizadas para que tu consiga melhorar o teu humor, tua vibração, exatamente naquele momento. Então, assim, ao invés de jogar para o lado, não gostei dessa canalização, vou ficar brabo, ou qualquer coisa que seja alguma coisa mais amorosa, aproveita. Talvez teus próprios guias tenham te trazido aquela oportunidade para que tu consiga melhorar, porque todos os nossos guias, sem exceção, trabalham incansavelmente em amor incondicional por nós. Incansavelmente.
E eu recebi uma informação de que em 2022, a quantidade de naves, estou falando de naves espirituais, tá? A quantidade de naves em cima da Terra dobrou. E eles vão ficar aqui o ano inteiro, porque vão dar muito mais suporte do que em todos os anos anteriores, desde que começou a transição. Então, saber disso, para mim, me conforta, sabe? Porque a gente sabe que pode estar pedindo auxílio, porque às vezes a gente está passando por uma situação na vida e baixa a nossa vibração. Chama eles, arcturianos, lealdianos, Mãe Maria, Jesus, né? Todos esses seres maravilhosos que estão aí, são mestres ascensionados, Saint Germain, aproveita, eles estão aqui esperando e dizendo, por favor, me chamem, porque eles não podem agir sem a nossa chamada, né? A gente Com tem que chamar, né? certeza. Eu falei numa live e falei aqui no programa sobre as energias de 2022, e o que a gente vê é justamente isso, que em 2022, o que acontece é que a gente já plantou muito, a gente já regou muito, a gente semeou muito, e agora a gente está colhendo. Então, assim, a frequência está mais elevada, tanto das pessoas cujos corpos físicos estão mais sutilizados, né, quanto do próprio planeta. Com isso, né, eles têm mais condição de chegar. Por quê? Porque a frequência está aumentando. Então, a frequência que eles conseguiam trazer para a gente, que era X, agora é Y. Né? Porque a gente já tem condição, né, de receber aquela frequência. É como uma criança pequena, ela nasce, ela só mama no peito da mãe, porque é o que ela tem condição de comer. Se ela não conseguir mamar no peito da mãe, ela vai ganhar o quê? Uma madeirinha com leitinho, né? Um leitinho fraquinho, pequenininho. É o que ela tem condição naquele momento. Aí ela vai crescendo, ela consegue já comer pastoso, ela vai comer as frutinhas, depois ela vai comer sopinha, depois ela vai comer sólidos, e por aí vai, até a gente poder comer tudo. Frequência é a mesma coisa. Evolução é a mesma coisa. A gente só pode acessar aquilo que a gente já está preparado para acessar. Então, hoje, nós estamos preparados para acessar uma frequência muito mais alta do que o pouco tempo atrás. Então, à medida que a gente vai aumentando e a gente vai tendo condição de acessar mais frequências mais altas, mais eles conseguem nos enviar. Então, se eles emitiam uma frequência de tantos hertz, agora ele já emite uma frequência mais alta, porque a humanidade já está disponível para receber aquilo, já está pronta para receber aquilo. E à medida que mais pessoas vão despertando, né, mais pessoas vão aumentando a frequência, aumenta a frequência do todo. Quem está ainda na terceira imerso completamente, começa a sentir uma frequência externa, né, que mobiliza o interno. Então, é todo um processo coletivo, mas que começa no individual. Né? Então, é aumentando a nossa frequência que nós colaboramos com o coletivo. Então, gente, esse assunto é um assunto maravilhoso. A gente teria assunto para falar aqui, acho que mais umas 3 lives, mas tudo bem, uns 3 programas. Mas o nosso tempo está acabando, a gente precisa encerrar por hoje, né, Chiara? Fale um pouquinho aí das suas redes, para quem ainda não ouviu. Bom, por enquanto, Chiara, só Chiara.chante no Instagram, por enquanto é lá que eu estou trabalhando mais, porque passando algumas mensagens canalizadas que eu leio antes para ver se está tudo ok. A Beth faz a mesma coisa. Se ela tem o objetivo ou de esclarecer ou de aumentar a vibração, né? O esclarecimento, às vezes, ele não é tão aumentador de vibração, digamos assim, mas é para a gente entender por que o planeta está em transição. E depois vem aquelas mais de elevar a vibração. Então, é mais no meu Instagram que eu trabalho, mas eu também sou terapeuta holística, no momento estou num recessozinho, e em breve daí eu vou colocar ali os meus trabalhos. E tu, Beth? Pois é, meus amores, hoje, às 22 horas, nós temos sessão energética da lua crescente, e no dia 11, sexta-feira, nós teremos um portal
mental, que também faremos sessões energéticas. Quem toma conta de todos esses processos são os seres das estrelas, né? O Comando Estelar da Luz, todos esses seres maravilhosos que trabalham, os mestres ascensionados, Gaia, os seres da natureza, porque nós trabalhamos em unidade, em unicidade. O propósito é um só, é a ascensão planetária, é essa transição que nós estamos fazendo, que estamos escolhendo fazer. Então, recebam aqui a gratidão de todos eles e a nossa gratidão, a minha, da Kiara, por vocês terem nos ouvido tão amorosamente. Esperamos vocês em outras oportunidades, sejam nas nossas lives, sejam nos nossos programas, sejam lendo lá nos nossos Instagrams as canalizações que recebemos ou que repostamos. Então, um beijo no coração. Kiara, meu amor, muito obrigada por sua participação. Obrigada. Eu que agradeço. Uma boa noite, uma boa semana a todos. Boa noite.